Bem, dando continuidade a- ao continente europeu, nós vamos agora para o tema 2, né? Que é população. Ainda a unidade 3, mas o tema 2 agora, tá certo? Vou pular primeiro aí, ver como é que fica. Características demográficas. O livro de vocês, ele traz. A Europa tem cerca de 609 milhões, né, de habitantes, distribuídos de maneira irregular pelo território. É bem complexo, tá? É bem complexo. A gente vai falar nessa questão de população daqui a pouquinho, quando chegar na questão da imigração, que é bem complicado, sabe? Na porção centro-ocidental, a densidade demográfica é bastante elevada e a maior parte da população está concentrada nas cidades, né? Em áreas com clima frio, de montanha ou próximo a regiões polares, né? Há vazios demográficos. Esses vazios demográficos é próprio de regiões polares, né? Você não quer viver numa área que é extremamente fria, porque o que você vai produzir nessas áreas onde que predomina são calotas polares, né? Só se você for vender gelo. E eu te garanto que para vender gelo nessa região é difícil, né? Vender gelo para quem? Para o urso polar? É complicado, não é não? Então vamos lá. Então, características demográficas, né? Apesar de ser o continente com os melhores indicadores sociais, a Europa apresenta grandes disparidades quanto à qualidade de vida entre as potências econômicas e os países meridionais e da Europa centro-oriental. Tá certo? Bem, gente, é muito complicado essa questão da Europa quando se fala na questão população, tá? É, deixa eu procurar bem aqui um item bem interessante da questão da população para vocês. Eu até separei nesse livro, eu marquei. Eu vou ter que voltar mesmo, tá? Então, vamos entender da seguinte maneira. Existiu anteriormente um projeto de unificação da Europa, né? No final da Segunda Guerra Mundial, certo? Isso aqui também não vai estar no livro de vocês, não. Então, a Europa, por sua vez, ela se encontrava arrasada, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela estava arrasada, seus países arrasados. Aí vocês ouviram falar, quando eu toquei naquela questão do Plano Marshall, né, que foi uma ajuda econômica que foi dada pelos Estados Unidos aos países europeus. Teve o Plano Colombo também, que foi uma ajuda também dada pelos Estados Unidos aos países asiáticos, entrou o Japão. A história é bem antiga, mas com certeza vocês lembram disso. Eu falei nisso para vocês. Então, assim, isso aí foi um incentivo norte-americano para esse país, né? Então, nessa época, havia uma rivalidade entre os países capitalistas, e vocês ouviram isso, e os países ditos socialistas, né? E a luta o que era? É pela hegemonia norte-americana. Porque quem foi que se saiu bem? Os Estados Unidos. Estados Unidos e União Soviética, com certeza. É? Então, o crescimento desse mundo capitalista se tornou aí indiscutível. Né? O que você vai ver lá na frente é uma queda do socialismo em si. Desculpe. Tá? Então, essa autonomia, essa questão estratégica, vamos dizer assim, dos Estados Unidos em relação aos planos econômicos, como foi esse plano de emprestar dinheiro, o plano Marshall aos países europeus, isso aí deu uma certa autonomia para os americanos. Em compensação, esses países voltaram a se organizar, né? Os países que eles ajudaram, né? França, Itália, né? O próprio Japão, por sua vez, que a guerra, realmente o Japão era contrário ao pensamento capitalista, era contrário aos americanos, Estados Unidos. Mas aí com a ajuda, né? Mesmo depois da guerra, nós tivemos o que aí? Tivemos uma ajuda econômica para esse país, né? Esse projeto, ele foi, vamos dizer assim, ele foi muito importante para a retomada do crescimento econômico. E com certeza isso vai ter vamos dizer assim, uma ajuda, ou vai ser uma ajuda muito importante e forte para que a gente possa e até mesmo caracterizar
essa questão da questão demográfica, do crescimento populacional. Vocês vão entender o porquê, tá? Então, nós tivemos aí etapas da unificação europeia. Eu não sei se ele traz algum mapa para vocês aí, traz não. Ele não traz nada disso não. Então, nós tivemos a etapa dessa unificação, né? Que foi aí? Nós tivemos vários planos econômicos. Nós tivemos aqui o surgimento da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Nós tivemos aí o Benelux também, tá? Que foi a União Econômica do Benelux também. Nós tivemos aí o mercado comum europeu. Nós tivemos o crescimento do MCE, posteriormente a isso aí. Tivemos o Tratado de Maastricht, né? O Maastricht chamado. E tivemos o euro. O euro foi essencial para que ocorresse a unificação, uma moeda única para toda a Europa. É claro que alguns países, por sua vez, eles ficaram fora, né? Não foram todos eles, né? Mas alguns países ficaram fora, não aceitaram, eles não admitiram aí o euro como moeda principal. Vamos entender já esse processo. Daqui a pouquinho eu volto para cá para que você entenda. Eu vou pular aqui para o outro, né? Características agora, o 3. Crescimento populacional. Aí, ó. Já eu falo para vocês isso aí. Então, o que é que o livro de vocês traz? Ele traz assim: nas últimas décadas, a Europa tem apresentado baixos níveis de crescimento populacional, em decorrência da queda de taxa de natalidade. As principais causas dessa queda têm sido a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Os elevados custos para a criação dos filhos, o planejamento familiar e a difusão e a popularização dos meios contraceptivos, né? Em alguns países europeus, os governos implantaram políticas de incentivo à natalidade, como a licença maternidade, de até 1 ano para a mãe e de 6 meses para o pai. Em muitos países em que esses incentivos foram reduzidos, mais recentemente, como a França, a taxa de fecundidade voltou a cair. Atualmente, o crescimento vegetativo europeu é negativo, né? Porém, o crescimento populacional se mantém relativamente estável por causa da imigração, certo? Por que eu falei para vocês aquilo tudo? Crescimento, a questão do plano Colombo, tá certo? Por quê? Porque tudo isso aí vai influenciar nesse crescimento populacional. E principalmente, quando eu destaquei para vocês, o livro destaca a questão da imigração. Essa entrada, tá? Essa entrada de pessoas, de estrangeiros dentro da França, ou melhor, dentro da Europa, provenientes de outros continentes. Esse é o destaque que eu quero trazer para vocês, tá bom? Bem, no livro, no slide, o que é que eu coloquei? Desde a Renascença e a Era dos Descobrimentos, a Europa teve grande influência na cultura, economia e movimentos sociais mundiais. A demografia da Europa é importante, não apenas historicamente, mas também na compreensão das relações internacionais e na dinâmica populacional contemporânea. Então, para a gente concluir esse quadro de população, o livro vocês alerta e deixa bem interessante aqui, que é a questão a questão do PIB, né? Expectativa de vida primeiro. A expectativa de vida da população europeia está acima dos 75 anos. Melhorias nas condições de saúde e no fortalecimento do saneamento básico são responsáveis pela diminuição das taxas de mortalidade. Todo mundo sabe disso, tá? O controle dessa natalidade, melhor, o controle da mortalidade, ele acontece por quê? Porque nós temos aí um controle, né? Vamos dizer assim, do saneamento básico. Então, esse fornecimento do saneamento básico dentro da Europa, ele foi essencial, né? E o que mais aí, professor? Nas condições de vida. Tudo mudou, né? Saneamento básico, a questão também do salário, né? Que a gente vai ver o índice de desenvolvimento humano daqui a pouco, né? Então, em alguns países, isso aí realmente foi essencial para que ocorresse o quê? Um aumento populacional. E esse aumento populacional ele se deu em razão da queda dessa mortalidade, né? O saneamento básico, né? Isso aí. O que mais que a gente pode acrescentar aí, né? O mais interessante disso tudo, e ele não falou aqui, ele não toca aqui não. Em alguns países, a população de idosos é superior a de jovens. É verdade, né? Então, esses países com certeza vão sentir dificuldade mais tarde, que é a questão da mão de obra, né? As empresas precisam de mão de obra. E, no caso aqui, os idosos eles não vão oferecer a mão de obra necessária
para que alguns países continuem a crescer, tá? E nós temos aqui um exemplo, ó, 22% dos habitantes, a questão da Grécia seria um exemplo. A Grécia está arrasada financeiramente, né? A Grécia, coitada, Portugal, eu lembro que Portugal estava 10 anos adiantado economicamente em relação ao Brasil. Hoje Portugal está 10 anos atrasado em relação à economia brasileira. Para você ver como a coisa desandou, né? Para alguns países da Europa, tá? Então, o aumento da expectativa de vida tem excedido, tem exercido grande pressão no sistema de seguridade social e de saúde, obrigando os governos europeus a rever sua política pública. É aquilo que eu falei. O que é isso aqui? É a questão, gente, do plano de saúde, tá? Aqui no Brasil, você que tem plano de saúde, você pode observar que quanto mais novo, menos você paga. Quanto mais velho você é, maior e mais caro é o seu plano de saúde. É incrível, né? Porque o gasto com o pobrezinho vai ser maior. Então, é o que eu falo para você. Se você tem um determinado país onde a quantidade de idosos é superior à quantidade de jovens, com certeza esse país ele vai ter dificuldade no diz respeito ao crescimento econômico. Porque não vai ter gente para trabalhar nas empresas, tá certo? Vamos ver o que ele tem mais aí para frente. Deixa eu mudar aqui. Expectativa de vida, era isso aí que eu queria para vocês, tá? Eu já falei aqui, mas eu coloquei, pensei que não tinha colocado, e eu procurando. Tá aí, vamos lá. Europa, chamada de velho continente, parece que transferiu esse nome para a sua população. Olha aí, acabei de falar para vocês, né? Só para tu ter ideia, é lógico que o Japão não faz parte da Europa, tá? É outro continente, né? Mas assim, é um exemplo. Nós temos cidades dentro do Japão, esse controle foi tão grande depois da Segunda Guerra Mundial, mas tão grande o controle vamos dizer assim, de natalidade, não foi natalidade dentro do Japão, que vocês sabiam que o que o governo japonês dava prioridade era o crescimento, era o nascimento de crianças, mas né, bebezinho fosse homem. Se ele fosse mulher, ele não tinha, vamos dizer assim, o mesmo carisma se fosse homem, né? Se fosse mulher, babau, já era. Por quê? Porque o Japão, gente, o problema deles aí é que eles queriam que o homem realmente que o homem é a força de trabalho. E esse homem, por sua vez, tinha que produzir. Esse homem tinha que trabalhar. E eles achavam aí que a mulher, coitada, nasceu aí e só ia atrapalhar. A verdade é essa. E não é isso, né? Hoje a gente está mostrando que hoje a mulher ela está inserida em todo o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho em todo mundo, né? Você vê a competência da mulher. E eu acho até que o universo, gente, com certeza teve a ajuda de uma mulher. Porque o universo é lindo, né? Bem, vamos ver aqui. Resultado da elevação da expectativa de vida, que hoje é de 77 anos, aliada ao baixo índice de natalidade. As taxas de crescimento natural ou vegetativo se encontram em um estágio de queda. A gente vai ver isso já já. Esse fato não havia ocorrido na história, exceto por catástrofes, né, como a peste negra e as guerras. Olha só, as taxas de crescimento natural ou vegetativo se encontram em estágio de queda. Taxa de crescimento natural ou vegetativo, né? Então, há um controle de natalidade que não chega a ser absurdo, né? O que você vê hoje é uma coisa fantástica, isso é em todo mundo. As mulheres hoje, quando elas casam, já existe uma preocupação dela e do marido, do companheiro dela, de não ter filho imediatamente. Então eles combinam, pô, vamos fazer o seguinte, tá? Com métodos anticoncepcionais, mas não vamos ter filho agora. Vamos primeiro conseguir um emprego bacana, vamos trabalhar primeiro para a gente ter nossa casa, ter nosso carro, ter uma grana guardada. Quando a gente puder pagar um colégio legal para nosso filho, tá? Mas a gente pode pensar em ter uma criança. Por enquanto, não. Então, isso aí, gente, é essencial, tá? E isso realmente está acontecendo, esse controle desse crescimento natural, tá? E isso é de muita importância, né? Então, vamos lá. O que se percebe nos países europeus são países que apresentam taxas de crescimento vegetativo praticamente inexistente, ou até mesmo negativa. O número de nascimento dos países europeus não tem superado o número de mortes. Olha aí, o número de nascimento não tem superado o número de mortes. O que é que leva a crer? O que é que você pensa disso aí? Porque, na verdade, quando morria um, nascia 10. Lá é diferente. Morreu 10,
não vai nascer 12, não vai nascer 20. Então a quantidade de mortes lá, né, está superando o número de pessoas, né, o número de nascimentos. O que leva a crer que de repente tu vai ter, o caso do Japão voltando agora, algumas cidades do Japão, por exemplo, que os caras colocam bonecos, né, nas casas, né? É verdade, colocam bonecos, eles colocam as cadeiras aqui, em algumas cidades do Japão, porque esse controle de natalidade foi muito intenso, muito intenso. E o Japão está pagando por isso. É por isso que em alguns momentos ele abre as portas para que venha, né, imigrante, venha para cá, meu amigo velho, venha para cá que eu estou precisando de sua força de trabalho para me ajudar, para fazer minha indústria crescer. É isso aí. E o Japão, em algumas cidades, o que ele está fazendo? Ele simplesmente coloca aí bonecos nas casas para dizer que tem gente morando. Né? Parece brincadeira, mas é verdade. Vamos pular para frente? Imigração na Europa. Deixa eu pular o meu também. Após o término da Segunda Guerra Mundial, vários países europeus se reconstruíram e se destacaram no segmento indústria. No caso, a Alemanha e a França, né? Com o crescimento econômico derivado desse setor, tais nações se tornaram áreas de atração para trabalhadores, sobretudo imigrantes, tá? Isso aí já é a questão da imigração na Europa, tá? Beleza. Deixa eu ver se eu fiz alguma colocação para vocês aqui, tá? Ainda voltando um pouquinho à questão do... não vou mais comentar, deixa pra gente comentar no debate, foi muito melhor. Não vou falar do preconceito, não. Então aqui tem, depois da Segunda Guerra Mundial, coloquei para vocês isso, eu fiz esse resumo do slide. Vamos ver aqui o fluxo migratório já. Aí, ó, os países da União Europeia são os que mais recebem migrantes, tá certo? Vocês estão vendo aí, ó, essas setas, e vocês estão vendo a Europa, né? Então, gente, começa a observar a Ásia, começa a observar aí da Europa, tá? Começa a observar que realmente vamos dizer assim, o fluxo de imigrante é muito grande quando se tem um destino chamado Europa. Olha aí, ó. Beleza, não tá? Coloquei para vocês aí, ó. Deixa eu passar aqui no meu. Pronto. Vamos partir para o outro. Tá aí, eu também coloquei isso aí, em busca do Eldorado. Existem cerca de 3 milhões de imigrantes ilegais nos países da Europa Ocidental. Na Alemanha, o país que mais recebe migrantes, dos 7 milhões de estrangeiros, 1 milhão está na ilegalidade. Certo? Então eu coloquei para você, para que você comece a ter ideia realmente como é que funciona isso aí. Deixa eu ver aqui o outro. Tá aí, Europa, Estreito de Gibraltar, tá? Mediterrâneo, Marrocos, África, Europa. Tá aí. A Espanha é um dos países europeus que mais recebe migrantes legais. O Estreito de Gibraltar é o principal caminho usado pelos africanos para chegar até a Europa, atravessando o mar Mediterrâneo. Tá? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui para vocês. Xenofobia. O que é a xenofobia? Xenofobia, gente, atualmente, ela existe em muitos países de atração. Existem muitos países de atração a movimentos contrários aos imigrantes, né? Em Portugal, por exemplo, há grupos xenófobos, embora sejam poucos. Apesar disso, ocorre um intenso fluxo de imigrantes e automaticamente uma saturação do mercado de trabalho. Tal fato provavelmente produzirá reflexos como os que ocorrem na França com iniciativas radicais até mesmo violentas. Aqui no Brasil nós temos isso. E muito. Né? Tem boliviano em São Paulo, cara, porque o São Paulo é indústria, né? O que predomina são as indústrias ali, as grandes fábricas. E tem gente lá que trabalha ilegalmente e que não pode reclamar, porque senão vai ser, ó, jogado, mandado de volta para o seu país de origem, tá? Então isso aí acontece muito. Eu não vou debater muito isso aí com vocês, porque eu quero olho a olho no dia da aula, tá? Então nos países europeus tem aumentado as manifestações de intolerância, isso aí acontece muito, né? Isso é chamado de preconceito, tá? Então, desde 1970, esse racismo aí, ele ocorre contra esses imigrantes, né? Que são oriundos de países pobres, a verdade é essa, e isso aí vem se agravando, principalmente na Europa Ocidental, tá? Então, esse amplo desenvolvimento econômico que ocorre aí, desses países, facilita, né? É um chama para que essas pessoas venham em busca de trabalho e melhores condições de vida, tá certo? Muitas vezes que a gente pode analisar aí é que os grupos ou movimentos racistas, eles assumem aí uma ideologia neonazista, tá?
Eles se inspiram nas ideias de quem? Naquele bigodudozinho, o Hitler, né? E nos preconceitos contra certos grupos étnicos, aí vamos dizer assim, e religiosos, tá? Aí entra os afrodescendentes, entra os judeus, entra os turcos. Dentro da Europa nós temos isso, né? E os árabes, quem mais? Os islâmicos, tá certo? E outros também, outros grupos de países aí considerados mais pobres, tá? Vamos ver aqui agora. Xenofobia e racismo, eu coloquei esse quadro aí para vocês, para que vocês analisem, tá? Desapareçam daqui, ó. Tá aí um exemplo aí, o patinho amarelo, né? E os patinhos lá. É revoltante, realmente. Também coloquei isso aí para vocês. Migrantes são vítimas de perseguições e atos de violência por parte de indivíduos da população, que defende a identidade nacional e muitas vezes teme a perda de seus empregos para imigrantes que aceitam trabalhar em condições precárias, receber salários baixos. A verdade é essa, né? Então você recebe um salário baixo, você vai tirar o quê? Você vai tirar o salário de outras pessoas, aquela pessoa que realmente nasceu, que mora ali naquele país, né? Bem, refugiados sírios. O que é que tem aí do refugiados sírios? Os refugiados da Guerra Civil Síria, refugiados sírios, são cidadãos e residentes permanentes da República Árabe da Síria, que fugiram de seu país de origem por conta dos conflitos causados pela Guerra Civil, né? E buscaram em outras partes do mundo um local seguro, longe desses problemas que podem levar riscos à vida de sua família. Para chegar a esse local, passaram ou passam por longas caminhadas, tendo que encarar desertos, matas e marés. Um dos modos para cruzar o mar Mediterrâneo é usado embarcações legais e precárias, não comportando número de refugiados. Em muitos casos, acabam naufragando, causando inúmeras mortes. A Turquia foi o país que mais recebeu os refugiados, tendo chegado a 3 milhões de cidadãos sírios vivendo no país, né? Então, a partir de 2015, muitos foram para a Europa, sendo o principal destino da Alemanha, tá? Bem, em 2016, está bem no livro de vocês, a Europa aplicou medidas de barrar o imenso fluxo de sírios, né? Então foi feito até isso aí um pacto com a Turquia para frear a imigração da Síria, em troca de vantagens econômicas, tá? Aos turcos. A construção de muros e barreiras em países balcânicos e na Hungria, Eslovênia e República Tcheca, né? Aqui na América do Norte também nós tivemos isso aí, aquele muro, não sei se terminaram até hoje, que é para separar o pessoal aí que vem do México, né? A verdade é essa. Então, o que você tiver de dúvida na hora de responder as questões, por favor, deixa aí que a gente vai conversar e tirar dúvidas na próxima aula, tá bom? Bem, gente, aí tem uma atividade que eu deixei para vocês aí, tá? Atividade de casa, responder as atividades do livro, página 80 e 81, sendo que na página 80 e 81, juntando com a outra, tá? Outro tema 1, que tem atividade de casa. Quanto ao tema 1, vocês vão juntar dentro da página 80, vocês vão juntar com essa que é para fazer aqui na sala, vocês vão fazer, vão acrescentar ao tema 1, que é para fazer na sala, a questão 1, a questão 4 e 5, tá? Ó, na página 80, a questão 1, a questão 4 e a questão 5, vocês vão acrescentar, vocês vão copiar essas três questões na página 80, vão juntar com aquela do tema 1, tá certo? E vão fazer agora em sala de aula, tá bom? Não se preocupem, qualquer dúvida que vocês